Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo em um ótimo momento, um momento muito legal na sua vida, ok? Peço a você que desde já deixe o seu like, ok? E no final do vídeo, se gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho da notificação. Bacana? Bom, pessoal, todos os dias, né, nós somos abordados, nós somos persuadidos por pessoas tentando nos assediar, né, tentando nos persuadir a entrar, né, a nos engajarmos numa determinada visão religiosa. Eles sempre, né, usam a Bíblia, mas usam a Bíblia naquilo que é conveniente a eles. São pessoas adestradas, né, para essa atividade. Elas não têm, muitas vezes, o conhecimento, né, ou a percepção de informações, né, que a Bíblia traz. Elas pegam aquelas informações que são convenientes à implantação e ao crescimento do sistema que elas estão engajadas nele, que elas participam. Mas a Bíblia ela traz muitas passagens que indica, né, que você deve fazer exatamente o contrário do que essas pessoas dizem para você. Não são poucas as passagens, são muitas. Eu poderia citar aqui o próprio Jesus. Né? Jesus ele fala que os fariseus, quando eles adquiriam uma pessoa para participar da sua religião, ela se tornava duas vezes mais pecadoras, porque pecar é errar o alvo. E você entrar num determinado viés religioso, você já está errando o alvo. Você já está pendendo para a direita. Lá no Velho Testamento, a orientação, né, do Deus de Israel era que o povo de Israel não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Mas vamos lá, tenho aqui que provar para você que não é só essa passagem, né? Não podemos pegar só essa passagem, não há necessidade de pegar essa passagem isolada para poder dizer para você que você não deve se engajar num determinado sistema religioso. Vou citar outras aqui para você. Eles gostam muito de usar Hebreus capítulo 13, versículo 18, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eles dizem, né, essa passagem, ou eles recitam essa passagem, dizendo que você deve seguir aquele viés religioso que eles estão impondo para você. Mas será que essa passagem ela se reflete na Bíblia? Será que os textos bíblicos refletem que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, no sentido que eles colocam para você, para poder te persuadir? Não, várias passagens mostram que isso não se reflete na história do povo de Israel. Se você pegar, por exemplo, Lucas, capítulo 14, onde Jesus disse que você deveria odiar o seu pai e a sua mãe, para você poder ter comunhão com ele, isso bate de frente lá com Êxodo, capítulo 20, quando a Bíblia diz que você deveria honrar o seu pai e a sua mãe. Então, lá no Velho Testamento, Deus manda você honrar o pai e a mãe, e agora Jesus está mandando você odiar, está mandando você aborrecer o seu pai e a sua mãe para ter comunhão com ele. Lá no Velho Testamento, se a pessoa fizesse tal coisa, a pessoa era digna de apedrejamento. Havia uma ordenança do próprio Deus que aquele que desprezasse o seu pai e a sua mãe, ou que aborrecesse o seu pai e a sua mãe, ou que se rebelasse contra o seu pai e a sua mãe, deveria ser apedrejado. Então é um Deus completamente diferente. Se você pender para o lado do Deus do Novo Testamento, você está aborrecendo o Deus do Velho Testamento. Então esse versículo já mostra que o Deus daquele momento presente, onde que supostamente Jesus teria dito essa palavra, não era o mesmo do Velho Testamento. Você quer mais uma? Ora, há relatos de que Davi, ainda na sua mocidade, tinha matado tantos filisteus que o povo de Israel caminhava pelas ruas de Jerusalém cantando, né, uma música que dizia: Saul, Saul já matou 1000, mas Davi já matou 10.000. Então, ali mostra que Davi, na sua mocidade, já havia matado tantas pessoas ou tantos filisteus que havia inspirado o povo de Jerusalém
a cantar, né, a recitar essa música. Mas Êxodo, no capítulo 20, não diz que não matarás? Não era para o povo de Israel matar? Então você vê aí que o Deus do tempo de Davi não era o mesmo Deus da saída do povo naquele dado momento, onde que supostamente Moisés teria recebido as tábuas da lei, que continha essa frase, não matarás. Eu poderia citar aqui com precisão, caso eu tivesse aqui a referência bíblica, o caso, por exemplo, de Jeremias. Eu não tenho aqui a referência memorizada, mas há uma passagem bíblica, se não me falha a memória, no capítulo 5 de Jeremias. Pode ser que eu esteja enganado, ok? Mas lendo o livro de Jeremias, você vai encontrar lá essa passagem. Havia tanta corrupção em Israel nos dias de Jeremias que os sacerdotes de Israel eles não se levantavam contra aquela corrupção. O texto diz que os profetas profetizavam falsamente e os sacerdotes andavam de mãos dadas com eles. Ali no texto você vai ver que diz que as pessoas armavam laços para as pessoas, para aprisioná-las, né? Assim como o passarinheiro armava laços para pegar os passarinhos. Isso pode estar se referindo também a esse grupo sacerdotal, né, que contava determinadas histórias para poder aprisionar a alma, né, aprisionar as pessoas nas suas emoções dentro daquele contexto religioso que ele propunha para as pessoas. Pode sim estar se referindo a isso também, já que fala que os sacerdotes haviam se tornado corruptos. Hoje a gente sabe que tem muitas pessoas aí que acreditam naquilo que eles ensinam, pregam aquilo que eles acreditam que é a verdade. Ainda que você pegue os textos que eles usam e vê que os textos não estão de acordo com o que eles estão ensinando, você tem que reconhecer pelo menos que eles acreditam naquilo que eles estão ensinando para os seus fiéis. Mas há aqueles também que usam, né, as escrituras para poder tirar proveito das pessoas mais simples, mais leigas, né? Eles persuadem essas pessoas, eles domesticam essas pessoas para ela viver dentro daquele contexto que eles querem que elas vivam, né? Para poder estar ali tirando proveito delas, alienando-as e privando-as, né, de ter contato com pessoas que têm visão religiosa diferente, para que elas não sejam seduzidas, né, a acreditar no outro viés religioso, para que elas não sejam libertas daquela prisão emocional a qual elas foram colocadas. Então a própria Bíblia, ela traz relatos que você não deve entrar naquela percepção religiosa que determinado segmento quer colocar você. A própria Bíblia testifica contra isso em vários pontos. Porque o Deus de Israel, se pegarmos essas poucas referências que eu citei aqui, a gente vê que era um Deus de época. Cada época, de acordo com a necessidade do povo, de acordo com a conveniência. Então, pegando nessas poucas passagens que eu citei aqui, a gente vê que o Deus de Israel ele se adequava a cada período, né, a cada conflito social que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. É um Deus que passa por uma determinada mutação. Ele não é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Então, no futuro, dependendo do contexto social que as pessoas estiverem vivendo, o Deus, né, que hoje é cultuado, ele vai se adequar. Então, a Bíblia nos traz, né, esse alerta de que, da mesma maneira que eles buscam coisas ali dentro dela para poder te jogar dentro de um contexto religioso, nela também vai estar contido ali passagens para te provar que você não deve, né, seguir essa mentalidade que está sendo imposta para você. Ou seja, essa gaiola, né, que eles estão querendo te colocar, ok? Quando eu disse aqui, né, que os religiosos eles são adestrados, né, para poder ensinar exatamente aquela coisinha, aquele contexto ali que foi retirado, né, ou pegaram o embasamento bíblico para poder estar passando para as pessoas, eu não quis de maneira nenhuma ofendê-los, ok? Eu quis simplesmente dizer que é passado para eles uma percepção bíblica muito limitada, muito restrita mesmo, mas que fora daquelas informações, né, as quais eles são treinados para poder ensinar, tem muitas outras informações
que vale a pena a gente buscar, que vale a pena a gente adquirir, né, aquela informação também, além da informação que foi passada para eles, ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você e quero te lembrar que não te custa nada, né, deixar aí o seu like, ok? Um forte abraço para você.